Olá, estamos de volta aqui na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva no Educa Recife. Eu sou a professora Ivânia França e este é o meu sinal. Estamos com a intérprete de Libras, Jéssica. Vamos dar continuidade à nossa temática sobre afetividade no AE e na escola. Então, vimos no outro momento como a afetividade é importante, como a afetividade é significativa para trabalhar com o estudante, trabalhar com as pessoas, no modo geral. Vimos também que a afetividade não é só relacionado a amor, a atenção, a carinho. Sim, está relacionado, mas não é só isso. Existe o lado positivo e também o negativo de uma afetividade. O que é que está te afetando naquele momento? O que é que está afetando a esse estudante? Então, também percebemos que o acolhimento é você valorizar, você respeitar aquele momento que o estudante está passando e você escutar, você apoiar, você amparar. Então, tudo isso vimos no último momento e hoje vamos dar sequência falando sobre afetividade, sobre acolhimento no AE e na escola. Mas antes, onde você pode encontrar e acompanhar essas temáticas? Você vai acompanhar na Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, que passa diariamente, de segunda a sexta-feira, na TV Alep, no horário das 8h45 às 9h. E também temos a reprise, 18h45 às 19h. Então, no canal 10.2 e também no canal do YouTube do Educa Recife. Desculpa, gente. Então, vamos lá para a nossa temática, falar sobre afetividade e acolhimento. Algo que é muito importante e não pode faltar em nenhum espaço, nem na sua casa, nem na escola, nem em outro ambiente que tenha uma convivência maior. Vamos lá? Então, mas como? Como vai acolher um estudante no AE? Como podemos fazer isso? Já entendemos que esse acolhimento é você valorizar, é você escutar, é você respeitar esse estudante para que ele fique cada vez mais confortável. Não é isso? Como podemos fazer isso? Começamos a conversar com a família e a investigação de atividades ou áreas de conhecimento de maior interesse. Então, esse estudante que ele está aí na escola e ele chegou e ele precisa desse acolhimento, então como é que eu vou acolher? Como é que eu vou saber iniciar o meu trabalho com esse estudante? Então, uma boa estratégia é essa conversa com a família. A família conhece o seu filho que está levando. A família, ele sabe falar como ele está chegando, como está sendo as emoções. O que foi que ele está sendo afetado? Será que ele está em um momento de estar querendo estar nesse ambiente, nesse atendimento? Então, a família é uma grande parceira nesse sentido de afetividade, desse acolhimento. Então, a partir do momento que a família vai passando para o professor como é esse estudante, o que é que ele gosta de fazer, o que é que ele gosta de conversar, como ele gosta de se comportar, então, já temos aí uma ferramenta para poder acolher, para poder ter essa afetividade de maneira mais significativa, quando a gente entende como aquele estudante está. E se é um estudante que já faz parte da casa, que já faz parte da escola, então, vamos conversar com os demais professores, como é que ele se comporta em outros momentos, na sala de aula, e como é que ele se comporta no momento da merenda. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tudo isso tem que ser visto e percebido para poder acolher de maneira muito significativa esse estudante. Porque ele precisa confiar, ele precisa acreditar, ele precisa entender que vai sair do aconchego da família
mas vai estar com um professor que vai estar olhando para ele de maneira carinhosa, de maneira respeitosa. Então, que tudo isso vai acontecer de uma maneira assim, muito espontânea. Então, é muito importante esse primeiro momento, a conversa com a família. A família é um parceiro que não pode estar de fora desse momento. Mas e aí esse estudante, como acolher um estudante na escola? Como é que podemos fazer isso? Será que vai ser de maneira diferente, como foi esse acolhimento do AE? Não, não vai ser diferente. A gente precisa da parceria com a família. A gente precisa começar a observar o comportamento desse estudante, como está a expressão dele, como é que ele está. Será que ele está mexido emocionalmente, triste, sem estar querendo se envolver, ou ele está ainda naquele momento de pandemia que ficou mais vivenciando aquela rotina da casa. E ele chega na escola sem querer ainda se entregar por completo. Então, tudo isso tem que ser verificado nesse acolhimento, para que ele vá se soltando aos poucos e consiga realmente ter uma convivência de maneira igualitária. Vamos entender que para esse estudante não devemos limitar o estudante às suas dificuldades, mas reconhecer sua individualidade e possibilidades de contribuição com o dia a dia da escola. Então, o estudante com deficiência, o estudante sem deficiência, o estudante ele está ali, ele precisa estar inserido em todas as atividades, em todos os experimentos, tudo que está ali sendo vivenciado, ele precisa também ser inserido. Então, ele não pode ficar de fora. Você não pode, de maneira alguma, acreditar ou o estudante, o colega, se colocar e falar, ele não consegue, não, professor, ele não consegue, não. Então, você é que vai fazer esse momento que todos consigam participar. E isso é acolhimento, e isso vai trazer uma sensação de bem-estar para esse estudante, que ele consegue se envolver, que os outros colegas também começam a participar. E, em outro momento, o próprio colega já vai chamar. Não, tia, faltou aquele estudante, e já menciona de maneira muito tranquila. Então, isso é acolher. Então, ele já vai sair de casa de maneira diferente, porque vai para um ambiente onde encontra respeito, onde a afetividade positiva é muito maior, onde ele é acolhido a partir do momento que passa na portaria, e ele vai passando, e no horário da merenda, e se precisar falar com a gestão, falar com a secretária, todos têm um olhar afetivo, um olhar carinhoso. Então, isso é importante para o desenvolvimento daquele estudante, para o desenvolvimento da confiança, da autoestima. Então, isso é importante fazer valer e fazer que isso aconteça de maneira muito espontânea com todos os estudantes. Então, a partir dessa vivência, aí você vai começar a perceber as expressões que vai trazer no rosto. Então, cada estudante já vai olhar e perceber por que você está triste, o que foi que aconteceu, por que você está feliz. Ah, porque eu acertei nessa atividade. Então, essa interação, essa troca vai começar a acontecer de maneira muito espontânea. Seja o estudante com ou sem deficiência, ele passa essas informações, ele passa através das suas expressões. A afetividade é um dos fatores que favorecem a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, fazendo com que o indivíduo aprenda através dos sentimentos, das emoções e das experiências que são trocadas na interação com o outro. Ou seja, nessa interação com o outro, aquele estudante que não está muito seguro naquela atividade, naquela proposta, então ele já vai se sentir acolhido pelo colega
que não está deixando ele de lado, porque o estudante ele não pode ficar de lado, ele precisa fazer parte da atividade, parte da proposta, parte do foco que aquela professora planejou para todos os outros. Então, ele também faz parte. E isso vai fazer com que a autoestima dele seja desenvolvida a cada momento, a cada instante. E isso não fica só na escola, não. Porque quando esse estudante sai da escola, que vai para casa, ele leva essas informações. E a família passa a ter um olhar de confiança para a escola, um olhar de confiança para a professora e para todas as pessoas que estão ali fazendo parte daquele contexto, que está percebendo que o filho está realmente evoluindo, que está crescendo. O acolhimento começa na recepção dos estudantes, da família, ouvindo-as, permitindo que elas expressem suas preocupações, angústias, construindo um vínculo de confiança. É como eu já falei aqui em um outro momento. Começa escutando a família. Imagine se a família chega e para a gestão, chega para uma coordenação, para a professora. Então, para aquele profissional que está convivendo com o seu filho. E nada é levado em conta. Então, como é essa afetividade? Como vai ser esse acolhimento? Será que vai ser de maneira positiva? Ou será que vai ser de uma maneira negativa? Então, quando a família se propõe a passar para você, professor, ali na escola, o que está acontecendo com o seu filho, então ele está te depositando confiança. E ele entende que você vai perceber aquele momento específico, que é como eu já falei, ninguém vai viver triste o ano inteiro, mas existem momentos que algo acontece e que foge do controle da família. A família precisa compartilhar com a escola, então a escola precisa acolher. A escola precisa dar importância àquele momento, para que o filho seja realmente deixado ali e ela vá para o seu trabalho, para a sua rotina, muito tranquila, sabendo que entregou a profissionais comprometidos. Os primeiros contatos com a família são muito importantes para criar uma imagem positiva da escola e estreitar laços. É importante gerar uma boa comunicação. Então, a família precisa da escola, a escola precisa da família. Essa parceria precisa acontecer sempre, em qualquer modalidade. Tem que ter essa comunicação, tem que ter essa parceria, porque o foco, tanto da família quanto da escola, é o estudante. Então, o estudante ele não pode ficar em um terceiro plano, ele precisa ser o elo. Ele precisa ser o elo desses dois elementos, de maneira muito comprometida. Aí vai ter realmente essa afetividade, esse acolhimento e vai ter qualidade no desenvolvimento do estudante. Então, no próximo momento, vamos falar sobre pedagogia afetiva. Dentro dessa afetividade, dentro desse acolhimento, como é que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Agradeço você que esteve até aqui e eu te aguardo no próximo momento.